Amém. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, alguns versículos. Diz assim em sua palavra: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Nós temos lido os 4 primeiros selos. No esboço do livro de Apocalipse, nós temos que no capítulo 1, nós temos a introdução, nós temos onde João estava. Ele estava na ilha de Patmos, e quero que os irmãos saibam que João estava ali por causa da palavra de Deus. Como assim? A ilha de Patmos era uma ilha prisão. João estava preso. O que ele fez de mal? Ele era um prisioneiro de guerra? Ele era alguém que fazia motim? Ele era um zelote? Não. Os romanos prenderam ele. Por quê? Porque o cristianismo estava crescendo, e João era o último discípulo de Jesus Cristo vivo. Isso foi mais ou menos em 90 depois de Cristo. Ele era aquele que recostava no seio de Jesus. O pequeno, ele era o menino que agora ficou velho. Por isso devemos olhar que se somos novos hoje, amanhã seremos velhos. Devemos olhar nossa vida desde cedo, programar nossa vida para quando envelhecermos, tenhamos um futuro. Olhar a vida, como os homens do negócio dizem, a longo prazo. Organizar nossa vida para a nossa velhice. E de uma maneira geral, organizar nossa vida para encontrar com Jesus Cristo, onde passaremos não nossa velhice, mas a nossa eternidade. Amém? O nosso futuro. João era um rapaz, talvez tivesse seus 18 anos, quando era discípulo de Jesus. Ele não era um velho. Engraçado que hoje nós temos alguns respeitam um lado ou outro, né? Uns respeitam muito os velhos. Ora, os velhos foram novos. E se você olhar os velhos, você verá quantos erros eles cometeram. E agora, quando são velhos, querem botar moral contra os jovens, contra os novos. Não podem. Devem ser justos e ensinar. Não cometam os meus erros. Eu lembro de uma jovem que envolveu-se com um homem casado. Ela foi enganada, mas finalmente envolveu-se. A mãe dela disse: menina, você é tão bonita, tão jovem, você pode ter algo melhor para você. A mãe pensando que ninguém quer uma filha dividida com outra mulher, vocês sabem. Você quer sua filha casada com um homem limpo,
um par para sua moça. E a mãe desejou isto para a filha. E sabe o que a filha disse? A senhora também não arrumou um casado? Quer dizer, o conselho da mãe não adiantou para a filha, porque a mãe tinha cometido o mesmo erro. Não estava certa a filha deveria ter ouvido. E não estava certa a mãe que cometeu o erro. Mas se ela tivesse uma vida limpa, forçaria sua filha também a ter uma vida limpa. Quando a mãe tem uma vida suja, aqueles demônios que circulam a vida da mãe, vão circular a vida da filha. Se você tem um pai cachaceiro e adúltero, pode saber que esse espírito de cachaça e adúltero rodeará o filho daquele pai. A menos que Deus tenha misericórdia e entre em cena. Por isso devemos investir no futuro. Quer você felicidade? Guarde a palavra de Deus desde jovem. Amém. E se em qualquer momento você tiver problemas, busque a Jesus Cristo, Ele vai vir e vai sanar todo o dano. Porque o que nós fazemos é nos atrapalhar. O que Ele faz é nos tirar dos problemas. Amém? João estava na ilha de Pátimos, não porque fosse errado. Ele era discípulo de Jesus e ele pregava o Evangelho. Todos os discípulos de Cristo foram executados, foram mortos. Mataram os profetas, os discípulos de Cristo. Não ouviu? Mateus foi morto. Paulo foi morto, não morreu de morte natural. Bartolomeu foi morto, Tiago foi morto, Pedro foi morto, assassinado. Nenhum discípulo teve morte natural. Você quer ser um discípulo de Jesus? É só vitória, né? É, vitória. Inclusive vitória sobre a morte. Vitória sobre essa carne. Todos foram mortos, exceto João. Não porque não tentaram. João, esse João aqui, que está no capítulo 1 de Apocalipse, dizendo: eu estava no dia do Senhor na ilha de Pátimos. Ele estava ali porque ele era um pregador do Evangelho. E ele era um discípulo, o último vivo. Caçavam João para matá-lo, até que alcançaram ele. Quando pegaram João, colocaram ele num tacho de óleo fervendo. Esse João do Apocalipse. Essa Bíblia que você crê e que você pensa que é só vitória, é só vitória sobre tudo, inclusive sobre a fogueira, sobre a espada, sobre a cruz. Jogaram João dentro desse tacho de óleo fervendo, mas ele não se queimou. Disseram que era um bruxo. Então tiraram ele do tacho de óleo fervendo e exilaram ele na ilha, prisão chamada Pátimos. Não deviam dizer: é um santo de Deus, que nem o óleo quis queimá-lo? Não. Você acha que você vai convencer o filho do diabo de que a palavra é a verdade? Você pode fazer um milagre por Jesus, é claro, porque ninguém faz milagres, diante de um filho do diabo, ele continuará sendo filho do diabo. Um filho do diabo pode até fazer milagres e continuará sendo filho do diabo. E aqui é mais agudo a história, porque Judas era filho da perdição e fez milagres. Então milagres não provam que um homem é de Deus. Ele pode ser bem um Judas, ele está operando com a palavra de Deus, mas ele é um diabo. Vocês creem assim? Todo o poder que o diabo tem, ele recebeu de alguém, não foi dele próprio. Quem deu o poder que o diabo tem? Imagine que o poder do diabo fosse uma metralhadora. Onde ele conseguiu a metralhadora que ele tem? Ele fabricou? De onde vem todo o poder? De Deus. Pode ser inquietante, mas o poder que o diabo usa é o poder que Deus deu a ele. Então vocês vejam o que é que está do nosso lado. Se Deus deu poder até para o diabo fazer ardar dele, você acha que ele não daria poder para nós também? Não. Nós geralmente minimizamos o que está conosco e aumentamos o que está com o diabo.
mas a Bíblia diz que mais é o que está conosco do que o que estão com eles, os inimigos. Aleluia. Nunca tenha medo do diabo, tenha medo de Jesus Cristo, de Deus. Diferente isso, né? Nós temos medo do diabo às vezes e não temos medo de Deus. É porque Deus é tão bom, né? Nós devemos temer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Aleluia. Muito bem. Nós encontramos que João estava então na ilha de Patmos. As pessoas não conseguiram ver que ele era um santo de Deus. E lá ele estava naquele tormento. Era um lugar triste, prisão. Mas foi no lugar mais difícil que João estava que Jesus falou com ele. Você gostaria de sair do lugar onde Deus vai falar com você? Ou você quer então ficar num lugar bom onde Deus não vai falar com você? Era melhor preso na ilha de Patmos ou nos palácios ali de César, ou em algum reino distante em regalia? Qual era o melhor lugar para João? Na prisão em Patmos. Você crê comigo? Diga amém. Amém. Bom, você gostaria de estar na prisão com João e ter aquelas revelações? Eu quero estar nesse culto. Esse culto vai ser só vitória. Esse culto. Que culto? Deus vai pregar sobre o Apocalipse e eu não vou perder esse culto por nada. Tudo bem, você vai ser preso lá com João. Tudo certo? Nós não queremos isso. Nós pensamos que vitória em Deus, nós somos ensinados por essa geração que vitória é reteté, é atabaque. E eu vi um pastor dizendo que o atabaque foi feito, o couro é de Jesus, a madeira de Jesus, então o atabaque é de Jesus. Eles querem ritmo, a carne. Quando você mexe com a carne, o espírito não se movimenta, meus irmãos. Se você está agitado, a sua mente é infrutuosa. Quando você é calmo, então Deus pode trabalhar com você. Vocês me entendem isto? Vejam, quando a pessoa vai lá no psicólogo, eles colocam a música agitada para eles ouvirem? Não, é calma. Eles têm que se acalmar para organizar seus pensamentos. Então ele começa a falar e o psicólogo pega uma palavra aqui, uma palavra ali. Não é isso? Não está agitado. Quando nós temos agora o Rock in Rio, deve estar por aí acontecendo ou vai acontecer. Quando você ouve música pesada e agitada, o seu cérebro não funciona normalmente. Você entra em um êxtase. Você pode ver isso, a adrenalina sobe, aí adrenalina, adrenalina é aquele hormônio que faz você pular mais alto do que você pularia correndo de um cachorro. Eu nunca pensei que ia correr tão rápido. É só um cachorro vir atrás de você, você sabe o quanto você consegue correr. É só você ter medo. O medo faz você fazer coisas que você não faria normalmente por causa da adrenalina. Essas músicas agitadas liberam no nosso corpo adrenalina e nós ficamos agitados. E Deus nos quer nos acalmar e nós queremos ficar agitados. Observe, é Satanás. Observe a história do rock and roll e dos ritmos. Não vieram para servir a Deus, vieram para servir a carne. Nós cremos em ser animados e louvar, mas não quer dizer que Deus está nisto, não. Deus não está obrigado a receber o seu culto. Ele está obrigado a receber o culto que ele disse que era para ser feito. Muito bem. Então você estaria naquela reunião poderosa. Onde vai ser? Vai ser na ilha de Patmos. Vai ter revelação, vai ter visão, vai ter profecia, vai ter música? Não, não vai ter música. Diferente. Para ser um bom culto fervoroso tem que ter música. Em Patmos não tinha música. Não. Vai ter milagre? Não, não vai ter milagre. Vai ter o que lá? Chicote de romano em seu lombo. Vai ter pedra para você carregar, calo de sangue em suas mãos. Aí um pentecostal moderno diria: misericórdia, que obra é essa? É uma obra de engano? Porque Deus não precisa disto para falar com você. Nós cremos que o Espírito Santo fala de muitas maneiras. Davi dançou uma vez.
E se o Espírito Santo colocar você para dançar, dance. Agora, se toda vez você dançar, como você vai aprender? E será que você dança em sua casa, quando você está lendo a palavra? Será que você chora em sua casa? Será que você joga o seu sofá para cima? Que Deus é maravilhoso! E joga o sofá para cima na sua casa? Não, você não faz isso na sua casa, mas na igreja você vem fazer. Ora, você devia adorá-lo aqui como você adora lá na sua casa. Mas não, é quase que uma manifestação, sabe, em grupo do Espírito Santo, porque individualmente ele não vem. Eu não creio nisto assim. Assim falai, assim procedei. Vou contar a história de um velho pentecostal. E Deus me ajude. Se eu ficar um velho, eu quero ser um velho desse jeito assim. O velho era um pentecostal. Qualquer coisa ele, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Que velho maluco é esse? É esse velho que faz isso aí. O povo achava de estranho, mas ele dava glória, aleluia. E quando lia a Bíblia, então era um problema. Ele chorava, ele batia o pé, o velho fazia uma confusão. Quando ele o quê? Quando lia a Bíblia. Esse velho. Aí, a sua filha era crente, uma crente de uma denominação formal e fria, dessas que faz Deus vomitar, laodiceana, morna. Esse velho então morava com a filha, e a filha ia receber as irmãs da igreja, teria uma reunião para chá, sabe, reunião de oração? Não, para chá. Aí vão se reunir para fazer alguma coisa social, porque muito ambiente chamado cristão virou um ambiente social. Nada contra você se socializar, mas não chame isso de igreja. Quer receber sua comunidade em sua casa? Receba a comunidade. Não chame isso de culto ou de serviço a Deus. Mas chamaram, era um chazinho. Estava tudo acontecendo ali, e a filha, já sabendo como era o pai, disse: meu pai vai dar problema aqui. Então, papai, essa tarde minhas amigas e irmãs vão vir aqui da igreja, e o senhor sabe, então eu queria que o senhor ficasse no sótão um pouquinho ali. E eu peguei um livro desse para o senhor ler aqui, ó, livro de geografia, e tem que falar sobre os mares, sobre os mapas, o mundo. Você vai se entreter lá, porque você sabe, vai ter muita mulher aqui embaixo, o homem não se dá muito com mulher, esse assunto de mulher. É verdade, porque um homem à moda antiga não gosta de falar de tecido, de cor de pano e de look. Agora é look, né? Estilo. Homem não gosta de falar sobre isso. Se tem homem que gosta, não, isso, modelinho aqui, homem não entende nada disso. Agora nós estamos ficando homens muito educados, efeminados, é isto. Estava no lugar, deixa eu falar disso aqui. O rapaz foi cortar o cabelo. Eu fui cortar o cabelo recentemente. E aí o rapaz cortou o cabelo, e aí fez a barba. Foi um negócio geral, bem feitinha. Ele raspou o cabelo e deixou a barba com a ponta para cima, que nem Herodes, aqueles filmes de romano, né, assim, ó. Aquela barba feita. Aí eu vi o estilete, ele fez a sobrancelha para cá, e aí ficou todo pronto e saiu. Um homem fazendo sobrancelha. Eu lembro de um irmão que foi cortar o cabelo e tinha um pelo da sobrancelha assim, ó, parecia, estava com 1 metro para fora. Eu disse, como o barbeiro era meu amigo, disse: olha, pode cortar aqui. O irmão disse: não, nem que cortasse aquele fio que estava desse tamanho assim, ó. Um homem à moda antiga, tem a sobrancelha grande, sabe, mas não, pode cortar um pouquinho, tudo bem, mas fazer, sabe, está certo cortar o pelo do ouvido, vai virar um lobisomem, um cachorro, corte o pelo do ouvido, mas isto, e aí, daqui a 15 dias vai estar lá de novo, para cortar o cabelo de novo, baixinho, vai ficar sempre baixinho, está entendendo? São os homens modernos. Não era aquele velho era um crente, aquele velho que usa a calça no meio do umbigo, está entendendo? Que usa a roupa só azul, branco ou marrom, 3 cores só, sabe? Muito bem, esse era um velho.
Então a filha disse: então você pega esse livro, fique lá, para não se atrapalhar com o assunto aqui de mulher. Muito bem, o homem subiu. Daqui a pouco, ia tudo muito bem na reunião de chá daquelas crentes sim, formais, laodiceianas. Todo mundo é crente hoje em dia. E para mim isso é uma verdadeira desgraça, desculpem a palavra, porque se fosse crente, agiria como Jesus Cristo, mas não acha, não tem uma vida, você não acha nela uma vida do Espírito Santo, com qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de presença. Sou crente. Não é não, é uma reprovação para o Evangelho. Se os crentes forem assim para o céu vai virar um inferno, então não poderão ir. Ou então eu não quero ir para esse céu não, porque não vão assim. Não é o céu de Jesus, no céu não entra pecado. Muito bem, deixa eu falar do velho. Lá pelas tantas, o reboco começou a tremer. Aí você ouviu um grito: glória, aleluia. E a filha então de si começou: papai, subiu lá no sótão. Papai, o que foi, papai? Eu te dei um livro de geografia? Não, minha filha, mas veja aqui, é que eu li aqui no livro que há um lugar tão fundo no mar que ninguém nunca chegou, chamado, são precipícios, são as fossas, são as fossas abissais, são abismos tão profundos que ninguém nunca chegou lá. A filha disse: sim, papai. E o que foi? Por isso, minha filha, você não viu não? Não entendi não, pai. É porque, filha, eu lembrei da palavra, que Jesus jogou os meus pecados no mar do esquecimento, e não pode mais se lembrar lá. E aí disse glória, e aí não teve mais como parar aquele velho. O velho lembrou-se que seus pecados foram perdoados, amém, e foram esquecidos. Se o pecado for jogado nesses abismos do mar, era difícil pegar ele. E se Jesus jogou em abismos eternos, no mar do esquecimento, ele não se lembra mais do seu pecado? Isso quer dizer que você nesta manhã é igual a Adão ou Eva antes do pecado, porque você confessou o seu pecado. Deus não se lembra mais do seu pecado. Você pode se lembrar, seu pai pode se lembrar, sua família pode se lembrar, mas Deus não se lembra. Deus tem um botão delete, ele anula seu pecado. Quando você confessa seu pecado, você volta a ser como Adão e Eva na face da terra. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Essa é a obra do Espírito Santo. Esse é o velho crente que eu quero ser um dia, se houver tempo. Amém? E João era esse crente lá em Pátimos, e teve esse avivamento. Deus começou a falar com ele. Eu quero estar no lugar onde Deus fale comigo. É isto, a palavra é a coisa principal. Imagine a Jesus Cristo, quando, observe ele pregando, era a palavra sendo manifestada. Quando a palavra era liberada, as pessoas passavam a crer e recebiam suas curas. Milagres estavam cercando o que? A palavra, a administração da palavra. Hoje nós temos ministros de louvor. Já viram isso? Ministro é um sacerdote, não tem pastor de louvor. Tem pastor. E um pastor é um sacerdote. Não tem um sacerdote que canta. Vocês estão me entendendo? Não faz parte da maneira que está estabelecida no Velho Testamento. Nós cremos em canção, mas se você ler um pouquinho da história, você vai saber que os primeiros crentes nem gostavam muito de música, achavam isso paganismo. Os crentes e também por outra razão, se eles cantassem dentro das catacumbas, os romanos sabiam onde eles estariam, iam lá e matavam eles. Eles não cantavam. Como é que consegue ser crente sem cantar? Não é possível. Para ser crente tem que cantar. Não tem. Como é o louvor? Tá. Quando a perseguição vier, e ela vai vir, então nós mostraremos nossas cores.
João estava ali, então, em Patmos, preso, e ele teve uma visão. Ele viu 7 castiçais e um semelhante ao Filho do Homem andando ali. E ele disse que a revelação disto, no capítulo 1 ainda, era que era Jesus, estava cingido pelo peito com um cinto de ouro. Isso quer dizer que é juiz, porque assim que o juiz se vestia, vestes brancas resplandecentes. João, e quando seu aspecto seu rosto era como o sol na sua maior força, da sua boca saiu uma aguda espada, seus pés como latão reluzente. Quando João viu a Jesus, caiu como morto. Por quê? Era o mesmo Jesus que João se recostava no seu seio. Por que João desmaiou quando viu Jesus? Porque ele o viu em sua glória, e a glória de Deus é terrível. Deus é poderoso. Nós não podemos caminhar com Ele da maneira que Ele é. Nós pereceríamos. Para que nós pudéssemos comunicar com esse Deus tremendo, Ele teve que se tornar um semelhante a nós. Jesus Cristo, homem. Deus se tornou um ser humano. Jesus Cristo. Quem era Ele? Deus conosco, Emanuel. Não era a segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Jesus era o Deus que fez o sol em carne humana. Como está escrito, estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Quem estava no mundo? Jesus. Esse mundo foi feito por aquele que morreu na cruz, e o mundo não o conheceu. Mas nós o conhecemos 2000 anos depois, pela fé. Quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Assim ele se apresentou quem ele era para João, e João não pôde permanecer de pé na presença dele. Você poderia? Não poderia. Mas eu quero como meu Salvador, aí eu posso me aproximar dele. É como um pequeno leãozinho abraçado nas patas da sua mamãe leoa. Aí eu posso. Eu quero me aproximar da parte mole do leão, a penugem de sua barriga. Eu sou um filhote de leão. Não quero me aproximar das suas unhas, sabe, nem dos seus ombros fortes. Eu quero ele macio, a maciez dele. Eu quero a Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Isso foi em Patmos. Então João, depois de ter visto isto, foi explicado o que é que era, quem é Jesus. Foi mostrado um trono no capítulo 4. No capítulo 2 e 3 é mostrado 7 cartas a 7 igrejas, que seriam 7 momentos que a igreja de Jesus Cristo passaria. Um momento efesiano, um momento de Pérgamo, de Esmirna, um momento de Pérgamo, um momento de Tiatira, um momento que a igreja seria como a cidade de Sardes, um momento que a igreja seria como Filadélfia, e um momento que a igreja de Jesus Cristo estaria na condição de Laodiceia. É o que nós temos hoje. Deus previu o que seria nas 7 eras da igreja. E onde estamos agora? Depois das eras. Então, no Apocalipse, no nosso esboço, a próxima coisa que vem é o Senhor Jesus mostrando os selos para João. O primeiro selo tem um cavaleiro num cavalo branco, saiu vitorioso e para vencer. Alguns dizem, era Jesus Cristo, mas não era, porque no começo, se você observar, foi-lhe dada uma coroa. Ele não merecia aquela coroa, não era dele, foi-lhe dada. Ele tinha um arco na mão, mas não tinha flecha. Ele saiu para vencer. Ele saiu com roupas brancas, um cavaleiro no cavalo branco. Quem era ele? Ele era o anticristo, porque no tempo da igreja de Paulo, de Pedro e João, o falso evangelho já estava lá. Vide Diótrefes na terceira epístola de João,
haviam homens que se infiltraram no rebanho e que tomavam para si a primazia e não recebiam os apóstolos. O que era isto? Havia um engano que estaria crescendo até se tornar a primeira denominação da nossa terra, o catolicismo. Se você conversar com um historiador, você vai encontrar que o catolicismo muitas vezes é confundido com cristianismo, mas catolicismo é uma coisa, cristianismo é outra. O movimento que Jesus causou não é exatamente o movimento que o catolicismo causou, ou a chamada igreja, às vezes se confunde, mas cristianismo é uma coisa, igreja é outra coisa. Como o esposo é uma coisa, esposa é outra coisa. Jesus é sempre o mesmo, o esposo, a palavra, mas a igreja tem seus altos e baixos. Uma coisa que me deixou muito inquieto quando eu estava fazendo o segundo grau foi meu professor de história, que disse: vocês derramaram sangue nas eras, nos períodos da história. Eu disse, eu não sabia o que dizer. Eu falei, o catolicismo, eu sou protestante e tal, igreja protestante. E o professor dizia, vocês derramaram sangue. E não é verdade que os crentes pegaram espadas e mataram? Sabiam vocês que os luteranos e os seguidores de Zwinglio mataram os batistas porque se batizavam de novo? Porque os luteranos e os seguidores de Zwinglio, ali em 1500, batizavam só bebês. Com uma pequena Esther seria batizada. Mas já os batistas entenderam, os anabatistas, né, entenderam que se uma criança não tem do que se arrepender, então não pode ser batizada só quando ela puder se arrepender. E aí eles passaram só a batizar pessoas grandes, mas aí eles se encontravam que foram batizados pequenos, e um pastor falou para o outro, o senhor me batizaria, irmão? E aí eles foram rebatizados, né? Os anabatistas, um novo batismo. E os seguidores de Zwinglio, Calvino e outros perseguiram os batistas e mataram os batistas. Não era mais os católicos matando protestantes, era protestante matando protestante, mostrando que a igreja protestante tem a mesma natureza sanguinária que sua mãe católica. E a Bíblia mesmo diz que o catolicismo, no capítulo 17, a grande Babilônia, ela é mãe de meretriz. Ora, se a mãe meretriz é uma igreja, a filha deve ser o quê? Igreja também. É só você notar a forma sanguinária com que eles agiram. Mas o cristianismo veio no meio disso tudo e chegou até nós desta manhã, porque a mensagem tinha que ser pregada em todo o mundo, então viria o fim. Esse cavaleiro no cavalo branco era o engano. Ele cavalgou nesse cavalo durante 3 eras, durante a era de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Ele cavalgou nisto até o ano 300. 3 séculos o diabo cavalgou com um engano. Ele queria ser a igreja, mas era o diabo vindo, disfarçado de religião. Até o mesmo Policarpo não conseguiu discernir. Policarpo era discípulo de João. Ele não conseguiu discernir esse espírito denominacional vindo. Pois vou afirmar uma coisa: você não tem uma denominação até 400 anos depois que o último apóstolo morreu, ou no 4º século. Nenhuma organização cristã firmou-se enquanto havia um profeta, um apóstolo na terra. Quando eles morreram, então aí que a igreja caminhou para o sistema, e nós encontramos hoje tantos sistemas religiosos, mas nós estamos tentando nesta manhã voltar para o original. Isto é o primeiro selo. Agora, nesta manhã, isso foi apenas uma recapitulação. Eu gostaria de frisar aqui este segundo selo, porque quando ele foi aberto, foi visto um cavalo vermelho e um cavaleiro sobre ele. Era o mesmo cavaleiro, era o mesmo diabo, que agora deixou de ser engano, agora passou para outra fase.
ele passou, e ele tinha uma espada, e ele passou a matar. O que ele representa? Guerra. E sabe, eu estava devendo um nome para os irmãos, eu vou dar aqui o nome dele. Aníbal. Foi um grande guerreiro fenício que venceu aos romanos. Os romanos venceram e se tornaram o último império, não porque eles eram mais fortes, é porque eles eram fortes e eles eram políticos. Não conseguia vencer na espada, ele vencia com política. Por isso eu afirmo, a política é do diabo. Nós crentes não temos nada a ver com política. Nós podemos votar em nosso síndico, o síndico do nosso prédio, nós podemos votar em nosso presidente, podemos, porque é nosso direito. E se não quisermos votar, também não vota. Mas púlpito não é lugar de política, é lugar da palavra de Deus. Não cremos, todo político tem que servir a um sistema, e todo crente tem que servir a Jesus Cristo. Nenhuma concessão. Na igreja não há concessão. Na igreja não há meia culpa. É culpa nossa, e o perdão vem de Jesus Cristo. Não há, Deus não nos toma como inocente. Ele sabe que somos culpados e nos perdoa. Não há dizer, vamos aqui, você é apoiado pelos homossexuais aqui um pouquinho, pelos grupos aqui, e pelas mulheres, e tem uma mulher ministra, e tem isso. Bom, nós não fazemos concessões, nós pregamos a palavra. Agora você, como um indivíduo brasileiro, faz o que você quiser fazer. É seu direito votar? Vote. Vai botar esperança, vai colocar sua esperança em um homem? Coloque, mas eu já coloquei a minha esperança em um homem, em Jesus Cristo. Amém? Então, os romanos eram políticos. Eu dizia aqui que os romanos não são a força mais forte do mundo. Eles teriam perdido para os hunos, perderiam para os fenícios. Eu contei como eles, com poucos milhares de homens, talvez com 30 mil homens, esse Aníbal venceu 70 mil romanos, formando como um triângulo, aquelas formações de guerra, não é, antiga, medieval. Eles furaram a guarda inimiga e fizeram um massacre nunca antes visto. Aníbal. Então não há inimigo que não possa ser derrotado. Não é número, é técnica. Aplique isso para você. Você diz, o diabo é forte? Não é forte não, ele é fraco. Forte é você. Se você aplicar a técnica correta, se você observar a palavra, resistir ao diabo, ele foge de você. Ele é um derrotado. Ele foi derrotado na cruz, e desde lá para cá o que anda tomando é pancada, porque Deus tem levantado homens e mulheres que têm vencido ele a cada dia. Amém. Deus queira, Deus nos ajude, que nós sejamos aqueles nessa geração que estão vencendo ao diabo. Depois de Cristo, vocês sabem, o mundo entrou em guerras, porque o Império Romano queria se expandir. O último grande império, babilônico, medo-persa, grego, romano, o último império, é profecia se cumprindo. Roma é o último império, e é nesse império que o Messias vai vir e derrotar e implantar o milênio. Nós sabemos disso. Então nós estamos hoje no império vigente, é o Império Romano. E os romanos faziam guerra. Guerra é uma coisa muito ruim. E o que é que tinha esse segundo cavalo, esse cavaleiro? Tinha uma espada. Foi lhe dado que tirasse a paz da terra. Então você pode esperar que nós teríamos guerra. Meus irmãos, nosso mundo está cheio de sangue derramado por causa das guerras. Por que não vivemos em paz com nossos irmãos? Por quê? Porque somos gananciosos, estamos divididos. Observem bem. Vocês sabem o que está acontecendo hoje no mundo? A China está com um déficit lá financeiro. A China está endividada. Como é que a China ganha dinheiro? Exportando mercadorias. Ela está com sua economia abalada. O que é que devia fazer os Estados Unidos e a Europa? Não somos todos irmãos? Vamos emprestar um dinheiro para
A China. Não era simples? Mas está aqui o Trump tentando desenvolver aqui para manter o dinheiro na América. Aí o Macron quer invadir a Amazônia para pegar também dinheiro. Mas já não tem dinheiro no mundo? Divide o dinheiro com todo mundo, gente. Acaba a guerra. Mas não. É como diria um amigo nosso. Ele disse que macaco só coça assim para si. E cachorro coça assim, que é purga, né? É para os outros. Por que não ajudam a China? Por que a China também não recebe ajuda? Não, nós somos vários países. Meus irmãos, eu ouvi o nosso vice-presidente falar, a cada 70 anos nós temos um conflito mundial, um conflito. Já é tempo de termos um conflito. Da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, não foi nem 30 anos, ou 40 anos. De uma para outra não foi 30 anos. Da Guerra Mundial, da Primeira para a Segunda. Depois, de 40 para 80, você sabe, andamos na Guerra Fria. E guerras, e a Rússia se dividindo, e guerras, mas não mundiais. As guerras não acabaram, nós temos guerras hoje. O nosso país não vive em guerra. Não guerra contra outra nação, vivemos em guerra contra nós mesmos. Mas o presidente disse, há uns conflitos acontecendo, que preocupa. E a China é preocupante. Se você conhece um pouco da história, a razão de termos a Primeira Guerra foi a divisão comercial. A razão de termos a Segunda Guerra foi a insatisfação com a divisão comercial que a Alemanha ficou. A Alemanha foi humilhada na Primeira Guerra Mundial, então começou a Segunda Guerra Mundial. O que é que vai causar a Terceira Guerra Mundial? Sabe o que é? A nossa insatisfação comercial. E quem está insatisfeito comercialmente? A China. Eu não sei se vai ser a China, mas vai ser alguém. Macron também está perdendo dinheiro. A França. Eles querem dinheiro, querem comércio. A América não quer perder dinheiro. Por isso que está no Brasil, porque o Brasil vai gerar dinheiro para a América. Ou o Trump está por aqui porque ele é bonzinho. Ele só quer o bem do Brasil. Ele quer fazer negócio. Nós seremos capitalistas e pensaremos em dinheiro. E a Rússia está se armando também, vocês sabem. Outro sistema. Nós estamos, meus irmãos, em um pé de guerra. E a Rússia, por sua vez, está apoiando aqueles que são contra Israel, vocês sabem. Aí está o Irã produzindo arma atômica, apoiada pela Rússia. E está a América apoiando Israel contra o Irã. Tanto que ajudaram Israel a fazer a Iron Dome, a cúpula de aço, domo de ferro, que é um sistema para defender dos mísseis que o Irã joga. O Irã tentando fazer bomba atômica, esses ayatolás, esses homens que têm uma visão torcida da verdade, vocês sabem. Eles estão fazendo mísseis. Vocês sabem que Israel não tem uma cadeira na ONU? Quem sabia disso? Israel não tem cadeira na ONU, não. Está fora. Eu vi o Benjamin Netanyahu. Está acontecendo agora, meus irmãos. O problema é que nós estamos muito preocupados com outras coisas. Jesus está vindo. Havia um ambiente político quando Jesus veio a primeira vez. Observe. Quando ele vem a segunda vez, você não acha que vai ter o mesmo ambiente político também, não? Guerras, expansão. Eu vi Benjamin Netanyahu dizendo: vocês, Israel tem sido morto, vocês não dizem nada. E o rapaz estava zangado. Benjamin Netanyahu, o premier israelense. Você quer saber que oração? Olhe para o relógio. Quer saber em que tempo nós estamos? Olhe para Israel. Israel é o relógio do mundo. Quando dizem, estão matando nossos filhos, vocês não dizem nada. Estão explodindo nossas escolas, vocês não dizem nada. E o Irã está fazendo bomba atômica. E isso era Benjamin falando por representantes do mundo todo. Vocês não dizem nada.
Agora, quando nós retaliamos e alguns muçulmanos morrem, vocês vêm contra nós. E aí Benjamin continuou dizendo, e disse mais: pois bem, Irã está fazendo mísseis, nós já estamos ao alcance dos iranianos. Eles já podem nos atingir com mísseis, mas agora eles estão fazendo mísseis intercontinentais. E eles podem colocar uma bomba atômica lá e explodir um país daqui do Ocidente. E eles ficaram calados. Eles ficaram quietos, porque sabem que agora podem sofrer também as sanções. Nós também estamos envolvidos nisto. Na Segunda Guerra Mundial, submarinos alemães chegaram aqui à costa do nosso país, sabiam vocês? E nós entramos como aliados na Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer com o mundo também nos incluirá, meus irmãos. E o que é? São guerras. A guerra está vindo. Eu poderia continuar falando desses detalhes aqui, mas penso que não ajudaria tanto. Mas você pode ler sobre isto. Apenas eu quero dizer uma coisa que para mim chama muito a atenção. Sabe onde é que terminou a última grande guerra? Um especialista disse: os nazistas teriam vencido se certa arma tivesse sido pronta em tempo oportuno. Eles fizeram um submarino que podia, da classe U-21, que podia navegar debaixo das águas muito rápido. Ele tinha muitas baterias, ele podia cruzar os continentes debaixo de água, ou tinha muita autonomia. Porque você sabe, o problema de guerra é você ter que reabastecer e etc, né? Hoje nós temos os submarinos nucleares. E esse submarino nuclear que nós temos hoje é cópia desse último que foi feito o modelo que foi feito pelos nazistas. Eles conseguiram fazer uma arma submarina, um submarino que conseguia alcançar navios e os torpedear. Então, quando eles mandavam suas cargas de carro, de coisas, o mercado ia, quando seu carregamento de coisas iam pelo mar, os nazistas derrubavam isto. Era mercadoria. Quer dizer, quando o país ia fazer compra no mercado, que era em outro país, quando vinha com seu carrinho de compras, então com seu comércio, o submarino detonava aqueles, explodia, torpedeava. Porque guerra é você impedir o comércio, meus irmãos. Isto faz uma guerra começar, impedir o comércio de uma nação. E nós estamos com sanções bem educadas para ninguém ir para a via de fato, mas nós estamos ao pé de começar uma nova guerra, meus irmãos. E sabe o que eles faziam? O submarino, ele ficava quieto ali, ele tinha autonomia. Os cargueiros não podiam ver o inimigo, eles ficavam ali e torpedeavam, não sabiam de onde vinha. Quando eles vinham querer atacar o submarino, ele submergia num lugar tão profundo que as bombas não alcançavam e sumia. Esse é o ponto. Nós estamos aqui nessa igreja da mesma maneira. Inclusive, parece mesmo um barco, é comprido a igreja. Um barco seria isso aqui mesmo. Um submarino tão largo quanto essa igreja. Bem assim. Eu nunca quis entrar em um, não. Eu tinha mesmo que claustrofobia, muito pequeno. Nunca tive interesse. Mas você pode entrar um dia. Talvez um dia eu entre de novo lá, num submarino. Enquanto nosso navio com nossa preciosa carga vai, lá adiante se aproxima um submarino para nos torpedear. E nós não conseguimos ver, porque nós só vemos acima das águas. No mundo, na visão aqui que nós podemos ver e ouvir, no natural. Mas o inimigo vem no espiritual nos atacar. Por isso precisamos de algum tipo de equipamento que capte a aproximação do inimigo. Sabe como foi que os aliados venceram Hitler? Ele começou a fracassar. Mais de 200 submarinos foram afundados porque eles tinham aviões que tinham sonares que conseguiam perceber onde estavam os submarinos.
Aí eles de lá de cima lançavam bombas que afundavam no mar e explodiam tão profundo que alcançavam os submarinos e os eliminava. Mais de 200 e tanto foram exterminados assim, e Hitler teve que recuar e perderam a guerra. Os aliados destruíram as casas, as indústrias que fabricavam os seus submarinos, e assim destruíram aqueles e puderam vencer. Mas a coisa primordial foi captar aonde eles estavam e quando eles se aproximavam. Então, que lição temos nesta manhã, falando sobre as guerras na Bíblia do segundo selo? É que nós precisamos saber onde está o inimigo, e para saber precisamos de um sonar. Que sonar é esse então, para percebermos o diabo, Satanás? É o Espírito Santo. O Espírito Santo mostra onde ele está. E quando você vê o diabo, não tenha dó dele, execute a palavra sobre ele. Seja seu pai, seja sua mãe, seu irmão, é a palavra que vence Satanás. Porque na Segunda Guerra, o diabo, no caso submarino, estava debaixo das águas. Hoje o diabo está debaixo de quê? De pessoas. Você está falando com a pessoa, mas atrás daquele mar ali, aquela pessoa, tem um demônio. Da mesma forma que Pedro disse para Jesus: eu tenho que ir para Jerusalém, vou ser morto. Aí então Pedro diz: nunca te aconteça isso, mestre. Então Jesus retruca dizendo: para trás de mim, Satanás. Era o diabo usando a boca de Pedro. Nós precisamos do Espírito Santo para notar onde o diabo está e combatê-lo. Sem ele nós estamos perdidos, sendo torpedeados. Como assim? Aí você vê uma família boa, correta, e começa a pender para o lado, fazer água, afundar, já não anda correto, já não tem tanta velocidade para fazer as coisas. O que é? O diabo os torpedeou. Eles estão com algum tipo de avaria, por isso que não pode ir bem. Mas de onde vem um diabo? Não vejo ninguém. Você olha o navio, olhava e não vejo nada. Pois é, porque foi de debaixo das águas que ele torpedeou você. Você não viu. Você não tem um sonar? Não. Você tem orado? Ah, pastor, oro bem pouco. É isto. Você tem vigiado? Não, pastor, não vigio não. Porque oração e vigilância. Vigiai e orai. Perceba, isso aqui tem cara de diabo. Como é que pode? Deus é assim. O diabo, isso aí torto está aparecendo, mas não. Deus é correto e Deus confirma a sua palavra. Então, por não perceber onde estava o inimigo, a frota aliada que estava contra os nazistas perderam muitos navios, muitas embarcações. E há histórias magníficas desses lutadores subaquáticos que derrubaram muitos navios, heróis de guerra. Quando menos se esperava, então, um submarino embicava e aparecia na frente do navio e estava no meio deles. Já pensou isto? Que susto! Você no mar, daqui a pouco um navio de guerra sai debaixo das águas, todo pronto para detonar você. Que coisa! E você podia se precaver, você podia ter um sonar. Sabe o que eles faziam? Eles, os cargueiros iam escoltados com destroyers. Seriam os nossos contra-torpedeiros, as quadras de bico fino. Eles levavam bombas de profundidade e sonares para captar o submarino ali que estivesse porventura. Mas essa tecnologia era dos nazistas na maior parte. Eles que deram a maior contribuição nesse ponto. Eles sabiam como se aproximar sem ser visto. Não é o diabo? O diabo é assim. Ele sabe como se aproximar de você sem você perceber que é ele. Por isso, esse cavaleiro tinha uma espada na mão e fez muita miséria, matou muita gente. Na Segunda Guerra, para vencer esse diabo, para vencer essa guerra, porque isso acalmou, né? E o lado, nesse ponto, os aliados estavam corretos. Agora a Alemanha se ergueu, está lá. A Alemanha está lá. Você acha, você diz, o que isso tem a ver a Alemanha, pastor? Tem a ver.
foi a Alemanha protestante que deu luz ao Hitler. Sabiam disso? A Alemanha não era católica, era protestante. Foi o país dos crentes que gerou um Hitler. Aí você pensa, se nosso presidente for evangélico, vai ser bom. Ora, a América teve presidente evangélico, que bem fez. Evangélico assim? Agora, se o governo fosse liderado pelo Espírito Santo, aí sim. Mas você sabe que o Espírito Santo não pode governar assim, com tanto pecado. Ele tem que limpar, porque ele já diz, ele é santo. Essa terra será limpa. Então ele virá e reinará. Mas foi a Alemanha protestante que não percebeu que o diabo estava colocando a direção naquela nação. Foi a Alemanha de Lutero que deu luz ao nazismo. E Lutero é protestante. Então diga, eu sou protestante. Grande coisa. Você é protestante? Muito bem, vai ter um filho nazista. Ou melhor, vai ter um filho Hitler. Protestante e católico, qual a diferença? Eu quero saber se você tem o Espírito Santo. Eu nunca levantei a mão para dizer, eu quero ser um protestante. Quando eu tinha 6 anos, perguntaram, quem quer aceitar Jesus? E eu aceitei a Jesus. E eu não sabia que ele era um protestante. Ele é o meu Senhor. Sabe o que é isto? Política enveredada nas igrejas. Jesus é sempre o mesmo, mas a igreja não. Às vezes é católica, às vezes é protestante, às vezes é isso, às vezes é aquilo. Enquanto que a igreja devia ser simplesmente e sempre uma seguidora da palavra de Deus. De outra maneira, você pode saber que aquele que vem com a espada na mão vai derramar muito sangue. E fez. E está previsto para nossos dias também mais derramamento de sangue, como nós lemos no capítulo, no 4º selo também. Vamos ficar de pé. Então esse foi o 2º selo. Uma passagem rápida. Eu gostaria que os irmãos em casa, enquanto leem sua Bíblia, olhem para esse pequeno esboço. Leia a sua... Obrigado. Leia a Bíblia. Deus falará com você. Aqui são apenas os tópicos que está na Bíblia. Então eu desejo que Ele te revele o que está acontecendo. Agradeço a Deus por ter concedido mais um dia de vida ao meu pai, que hoje está fazendo aniversário. Irmão Renato. Amém. Irmão Hamilton. Faz aniversário, irmão. Deus te abençoe. Vem aqui na frente, vamos orar para o nosso irmão. Vamos orar. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, eu tenho pregado a Tua palavra, Senhor. Tenho dito as mesmas coisas tantas vezes, Senhor. Ajuda este povo a crer e a ver além das minhas palavras, Senhor, no profundo, o que está acontecendo, Senhor. A Tua vinda se aproxima. Abre nossos olhos, Senhor. Não nos deixe enganados com nada. Nos dá o Teu Espírito Santo, é o que eu desejo. Estamos felizes nesta manhã por mais um ano de vida de Teu servo, o irmão Hamilton. Eu oro, Senhor, por ele. Abençoe sua vida, seus projetos, Senhor, sua família, sua casa, sua esposa, Senhor, seu lar. Ó Deus, que ele seja abençoado, Senhor, e que em sua caminhada aqui, Senhor Deus, ele semeie sempre boas sementes e as colhas ainda aqui, Senhor. É o que eu desejo para mim, Senhor. Eu também tenho tentado plantar sementes boas. E concede também a mim e a todos os meus irmãos colher, Senhor, isto. Que o trabalho dele prospere, Senhor. Que a oliveira próximo da sua casa, como diz a palavra, frutifique sempre. Que é um símbolo de prosperidade, que nós fazemos ir para frente com Tua bênção, Senhor. Com um coração simples, um coração humilde, mas sabendo que o Senhor está em nosso barquinho e que Ele não afunda. Abençoe nosso irmão, dá a Ele mais do Teu Espírito Santo, da Tua graça, Senhor, e do Teu poder. Nós o abençoamos
enquanto nos alegramos com Ele por mais um ano de vida. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te dê muitos anos de vida, irmão. Amém. Amém, aleluia. Amém. Ainda vamos orar. Senhor Deus, nos despede então agora em paz, Pai. Leva teu povo a seus lares, guardados por Ti. Obrigado, Senhor, pela presença do Daniel, Senhor, de sua esposa, irmã Marcelo, irmão Domingos, a família da irmã Lúcia, Senhor. Vai com eles para casa também e abençoe estas vidas, Senhor. E nos ajude a continuar no Teu caminho, Senhor. E quando o dia grande vier, Pai, não esqueça de nós, Senhor. Estamos aqui lutando por Ti. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, agradecidos. Amém. Diga a Deus abençoe a seu irmão, a sua irmã. Vamos em paz.